Boa noite, queridos irmãos. É bom estarmos aqui. Este é um lugar maravilhoso, onde coisas maravilhosas acontecem, no sentido de fortalecer nossos corações, nossas almas, a nossa mente e o nosso espírito. Eu quero fazer um relato sobre um probleminha que nós tivemos aqui hoje de manhã. Estávamos aqui, um grupo de irmãos, perto da hora do começar o culto, e entrou um moço desesperado se escondendo aqui, e a gente verificou que ele estava sendo perseguido. Ele ficou aqui dentro pedindo para chamar a polícia, e em seguida nós verificamos a chegada de alguns homens, acho que uns 6. E me perguntaram, eu estava na porta, perguntaram, entrou alguém aí? Eu falei, sim, entrou, há um moço aqui que está refugiado. Falaram, mas nós queremos levá-lo, porque ele assaltou nossas casas, ele roubou nossas casas. Eu falei, a Bernadette, a polícia já foi chamada. Eu tinha pedido a Bernadette prontamente telefonou. Eu falei, vocês têm que aguardar que a polícia vai chegar e aí se resolve isso. E tinha um muito exaltado que queria forçar. Eu falei, não, isso não pode fazer. E xingando palavrões. O rapaz devia estar sob efeito de droga e álcool. E dos que estavam atrás dele, também estavam alguns meio descontrolados. E depois chegaram os policiais e o problema foi administrado porque o rapaz ficou aos cuidados da polícia. Um daqueles perseguidores também se comportou de forma que a polícia também teve de levá-lo. Eu quero explicar aos irmãos porque, como juntou muita gente, eram 3 carros de polícia e os vizinhos ficaram assustados, todos nós ficamos assustados. O irmão Edivaldo soube, veio rapidinho para nos dar o apoio, ele nos deu o apoio. Eu quero informar aos irmãos que não era nada contra a igreja, mas de acordo com a palavra de Deus, o fugitivo deve ser acolhido e nós não devemos concordar com justiça com as próprias mãos. Então ele foi levado e nós começamos o culto com um pouquinho de atraso, mas nós tivemos uma boa escola bíblica dominical e isso não atrapalhou o sucesso da nossa reunião. Hein? Os irmãos que estavam aqui foram eficazes. O irmão Baster conversou também com eles e acalmou. A irmã Bernadette, o André que estava aqui, depois o irmão Edivaldo que chegou, os irmãos que estavam aqui. Estão de parabéns pelo comportamento sereno, sábio, cristão, que fez com que fosse evitado um problema sério. Eu estava com muita preocupação porque eram homens que estavam furiosos, diziam que o moço tinha roubado as casas deles e eles dizendo que iam destruir, que iam matar, que iam arrebentar. E eu disse, você não vão poder entrar aqui, ele está protegido. Quando a polícia chegar, a polícia resolve. Se ele roubou, a polícia chegando vai atuar e isso vai ser resolvido. Nós não vamos poder resolver assim. Então nós queríamos pedir que vocês esperassem chegar a polícia. E tivemos sucesso. Mas a irmã Bernadette, a irmã Iracema e o irmão Baster agiram, e o irmão Edivaldo agiram com muita serenidade, muita sabedoria, indicando que Deus nos dá condições para fazer o melhor diante das situações. Estou dando essa explicação porque pode ser que alguém pense que houve alguma coisa contra a igreja. Isso não aconteceu, não era nada contra nós. Nós apenas tivemos que acolher um fugitivo que entrou e não íamos colocá-lo para fora. O Salmo 23 fala, prepara-se uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Então, diante dos inimigos, nós temos que acolher o sofredor. Depois há a lei, né? Se ele estava acusado de ter roubado, ele tinha que ser entregue à justiça. Isso é que foi feito.
Bom? Tudo bem? Ok. Hoje nós tivemos, como temos tido todos os domingos, a Escola Bíblica Dominical. Eu quero dizer para os irmãos que a Escola Bíblica Dominical é um momento de muita alegria, porque nós chegamos aqui lá no início do domingo, temos uma comunhão muito boa, a irmã Bernadette fez um estudo muito bonito sobre Áquila e Priscila, e depois nós discutimos na classe, conversamos, trocamos ideia, e nós ficamos muito enriquecidos. É bom que todos saibam que a Escola Bíblica Dominical está sendo mantida e que ela é muito enriquecedora, faz muito bem para a gente. E como eu disse aos irmãos, o domingo tem 24 horas e o domingo é o dia do Senhor. Dessas 24 horas, nós vamos tirar 2 horas de manhã e 2 horas da noite. Então, tiramos 4 horas para nós. Aliás, reservamos 4 horas para Deus. E as outras 20 horas a gente faz o que quiser. A gente dá atenção à família, a gente recebe visitas, a gente vai ao mercado, a gente vai à feira. Mas separando 2 horas de manhã para a escola bíblica e à noite 2 horas. Não é que isso demore 2 horas, mas é o tempo do qual a gente deve dispor. E aí a gente vem à casa do Senhor. E como eu falei de manhã, a igreja segue caminhando. E eu estou muito, muito feliz em vê-los aqui comigo. De manhã eu dei uma palavra dizendo que o pregador não é o depositário da verdade. Esses pregadores da televisão, eles dão a entender, eles querem dar a entender que eles são os depositários da verdade, que eles sabem a verdade. Eu falei, eu disse, eu ordenei, como se eles fossem o depositário, como se a verdade estivesse neles, não está neles. Paulo fala que a igreja é coluna e firmeza da verdade. A igreja que é a depositária da verdade, não é o pregador. Nós juntos, os crentes juntos, salvos, transformados por Jesus, liderados pelo Espírito Santo. Essa comunidade é a depositária da verdade. E eu já expliquei aos irmãos várias vezes, que, como Paulo falou, que na igreja, uma pessoa deve transmitir a palavra e os outros avaliar. Então eu falei sobre a responsabilidade da igreja com a pregação. Um fala e os outros avaliam. Julguem, aliás a palavra é que julguem, sobre o que está sendo dito. A igreja é responsável pela pregação. Eu estou aqui, eu prego e outros irmãos pregam, mas a pregação é uma função da igreja. A gente representa a igreja. Então, quando eu estou aqui pregando, eu represento vocês. Vocês me colocaram aqui para transmitir aquilo que vocês deveriam transmitir. Porque é a igreja que deve transmitir a verdade. Então, a igreja deve transmitir a verdade e ela autoriza o pregador a fazer isso. Mas a pregação não é do pregador, a pregação é da igreja. A igreja é coluna e firmeza da verdade. O pregador não é coluna e firmeza da verdade, é a igreja. E ele prega em nome da igreja. É meu dever falar em nome dos irmãos. Eu falo aquilo que os irmãos deveriam estar aqui falando, mas os irmãos não vêm. Os irmãos me autorizaram, me incumbiram de fazer isso. Então eu falo pela igreja, eu falo pelos irmãos. E falei também, que os irmãos devem pregar junto com o pregador. Devem estar junto com ele, ouvindo, estimulando, orando por ele, para que a palavra seja a palavra que o Espírito Santo colocou no coração da igreja. E que o intérprete pregador possa estar fazendo um trabalho junto. Não é que eu estou aqui e vocês aí, não é eu e vocês. Porque em algum lugar parece que o pregador é aqui para confrontar. Então. Não, nós estamos juntos. Um fala e os outros avaliam. Paulo falou isso. Então, toda vez que houver um pregador falando, os que estão ouvindo devem avaliar. É isso mesmo? A Bíblia fala que aqui os bereanos ouviram Paulo falar e avaliaram. Foram para a Bíblia e falaram, será que é isso mesmo?
Então a igreja tem que agir assim em relação ao pregador, com responsabilidade. É isso mesmo que a igreja precisa? É isso que Deus colocou no nosso coração? É isso que é o Evangelho? Porque a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Então a igreja tem que estar presente na pregação, porque a pregação não é minha, é nossa. Então eu preciso que os irmãos estejam aí me ajudando, pregando comigo. Entendem? Essa é a ideia, o pensamento cristão, o pensamento evangélico. A gente vai em alguns lugares aí, parece aquela pessoa que está lá falando, parece que é o rei do universo, parece que é o anjo Gabriel, como se ele fosse o proprietário da verdade. Não é. Quando isso acontece, a coisa não está correta. Então eu me sinto amparado em poder falar para os irmãos. Me sinto amparado porque vocês estão aí ouvindo, avaliando, julgando o que eu estou falando. E procurando adaptar e transferir para outras pessoas, transmitir para outras pessoas. Isso são preliminares, não é um sermão. Domingo passado foi o primeiro culto do ano e eu analisei com os irmãos uma questão que a gente vê no final do ano, quando as pessoas querem esperar coisas boas. E existe uma série de práticas, de rituais para atrair bons acontecimentos. Eu falei daquela mulher que usa um vestido vermelho na passagem do ano, porque ela precisa muito de amor, e o vermelho é a cor da paixão. Então ela dizia, alguém vai se apaixonar por mim porque eu estou fazendo o ritual. O ritual é estar de vermelho agora. Então esse ritual vai produzir um resultado. Outro estava de branco porque precisa de paz. Outro estava de verde porque precisa de dinheiro, que dinheiro, o dólar é verde, né? É verde, né? E outro precisa muito de dinheiro, então eu vou de verde. Então fazendo esses rituais. Os rituais não impedem a ocorrência de dias dolorosos. Não impede. E a minha tese foi que dias maus poderão vir. E não há nenhum ritual que impeça de virem dias maus. Não há nenhum ritual que impeça de haver um aborrecimento entre marido e mulher. Não tem ritual para isso. Problemas financeiros, crises financeiras, não há um ritual para isso. Aí eu falei 3 coisas sobre os dias maus. Primeiro é que os dias maus podem ser evitados. Podem ser evitados. Então, nós podemos evitar conflitos. Um dos problemas que o Ano Novo traz é a possibilidade de inimizades, que alguém fique com raiva da gente. Mas as inimizades que podem vir, podem ser evitadas. As inimizades surgem por nosso comportamento, ou coisas que falamos. Então eu me comporto com a irmã Estela, ela fica com raiva de mim. Isso poderia ter sido evitado. Então eu falei sobre isso, que os dias maus, as experiências ruins, as coisas dolorosas podem ser evitadas. Foi isso que falei. E falei também que elas podem ser corrigidas. Então, eu não evitei uma crise financeira. Não evitei. Veio a crise financeira. Mas eu posso corrigir. Tomar providências para corrigir. Então, eu falei que os dias maus podem ser evitados, podem ser corrigidos. A gente corrige. Por exemplo, conflito familiar, vamos sentar, vamos ajudar. Vamos, digamos assim, vamos consertar, né, o que está errado. Eu me aborreci com a Iracema, estou de cara amarrada com ela, vou corrigir isso. Porque isso é uma coisa ruim. Certo? Me aborreci com o irmão da igreja. Em todas as igrejas tem gente que vai embora porque se aborreceu. Não, não vai embora não, vamos corrigir. Jesus falou, vai atrás, corrige. Trata, conversa, cria amizade. Então, é a correção. E em alguns casos, não tem jeito, a gente tem que suportar. A gente vai aguentar. Virão dias difíceis, a gente vai aguentar. Diante
dessa situação, eu estive refletindo sobre que os dias maus, na maioria das vezes, na situação do Brasil, esses dias maus envolvem os bens materiais e o dinheiro e as finanças. Então, eu resolvi dar uma palavra sobre liberdade financeira. Hoje eu não tenho a projeção, mas tem a folha. Receberam? Todo mundo? Tá? Então, vocês podem acompanhar, não na tela, mas acompanhar aqui. Podem fazer anotações, podem fazer perguntas. E depois levar para casa para dar uma olhada. E pode dar para alguém. Eu tinha um sobrinho que morreu. O Emilinho. Ele era caminhoneiro. Ele ouviu uma pregação minha. E ele falou que todo caminhoneiro que ele encontrava parava numa parada de caminhoneiros e ele falava: olha, o pastor falou isso. Ele começou a transmitir para as outras pessoas, porque ele gostou, ele achou aquilo importante. Então ele falou: todo caminhoneiro que eu encontro, que a gente senta, às vezes senta para comer alguma coisa com outro caminhoneiro, eu falo para eles o que eu ouvi no seu sermão. Isso é a transmissão, é o repartir da palavra, o repartir da verdade. Então é tarefa da igreja. Então, a gente pode pensar em repartir. Então, o tema é liberdade financeira. Eu falei de acordo com Larry Coy, porque Larry Coy era um americano que escreveu um trabalho chamado Conflitos da Vida. Não sei se o Maria José chegou a assistir, né? Ele deu cursos, Conflitos da Vida. Ele tinha uma parte sobre finanças que na época eu achei interessante e eu guardo até hoje. Depois li outros livros, fiz outros estudos, mas eu coloquei Larry Coy porque as ideias principais não são minhas, certo? Então os irmãos vão saber que há um trabalho de um pregador, e acho que eu ainda tenho o livro lá dessa grossura, Conflitos da Vida, para família, para igreja, problemas de finanças, e a questão, o ensino dele sobre finanças é muito importante. Eu vou tratar com vocês, eu quero a sua bondade, como eu disse, quero que você vá comigo, vamos juntos na pregação. Esse olhar de amor me encoraja. Esse olhar de respeito ao seu pastor, isso me alegra, me encoraja. Faça isso, né? Essa atenção, o respeito. Dos homens que vieram hoje de manhã, um estava falando palavrão. O outro falou: não, isso aqui é um lugar sagrado. Você não pode falar palavrão aqui. Interessante, eu falei: puxa, ele tem essa noção. Ele sabe que aqui é um lugar diferenciado. Ele sabe que aqui acontecem coisas que não acontecem em outro lugar. E ele repreendeu o colega. Os dois estavam furiosos, querendo destruir o menino. Mas um alertou o outro, que estava falando palavrões: isso aqui é um lugar sagrado, você não pode falar isso. O homem furioso. É um lugar sagrado, onde acontecem coisas santas, onde a santidade aflora. Nós temos que amar muito a igreja, as reuniões. Temos que amar muito esse espaço. Cuidar, melhorar, fazer tudo o que é possível para que o reino de Deus se expanda. Então eu vou tratar de duas questões. Primeiro, o que significa a liberdade financeira? O que significa isso? Significa 4 coisas. Primeiro, significa ausência de dívidas. Não tem. Quando o jornal, os noticiários diz: o Brasil tem 70 milhões de endividados, quer dizer que tem 70 milhões de escravos. No Velho Testamento, acontecia o seguinte. Vamos dar aqui um exemplo. Vamos supor que eu sou um pastor de ovelhas nos tempos de Jeremias. Eu tenho um rebanho de ovelhas. O irmão Alexandre é comerciante de ovelhas. Eu crio as ovelhas. Ele não cria, ele é o comerciante. Então, ele vem a mim e pede, quer comprar
30 ovelhas para ele vender. Ele é vendedor. Eu ganho dinheiro criando as ovelhas e ele ganha dinheiro vendendo as ovelhas. Ele leva as ovelhas, ele tem que vender as ovelhas e depois ele tem que me pagar, porque ele levou as ovelhas. Acontece que o irmão Alexandre pegou 30 ovelhas, vendeu as ovelhas e não pagou o homem que criou as ovelhas. Gastou dinheiro para visitar sua família no Nordeste. Comprou uma passagem de avião, uma ida e volta para visitar os primos no Nordeste. E não pagou as ovelhas. Não pagou as ovelhas. Eu fui lesado. Eu vou ao juiz. E o juiz manda chamá-lo e diz: você não pagou as ovelhas, você vai ser escravo dele, até que com o seu trabalho você pague as ovelhas. Então ele vai trabalhar para mim, é meu escravo. Quem me deve é meu escravo. Dever é ser escravo. 70 milhões deve ao Banco do Brasil? Escravo. Deve às Casas Bahia? Escravo. A Bíblia diz que aquele que deve é escravo da pessoa a quem deve. Se eu devo 100 reais para o irmão Roberto, eu sou escravo dele. Na lei, na palavra de Deus, ele pode me processar e fazer eu ser escravo dele, trabalhar para ele. Se a dívida é muito grande, eu posso ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos trabalhando para ele, porque eu sou escravo dele, porque eu devo a ele. Eu isso ensino da Bíblia. Sempre digo aos irmãos, minha maior preocupação é não falar nada que não seja bíblico. Eu não quero falar coisa da minha cabeça. Eu quero dizer o que está na Bíblia. A Bíblia diz, se você for ler direitinho, você vai ver que há muitas passagens e a lei era essa. Se o irmão Alexandre, ele levou minhas ovelhas, gastou o dinheiro viajando, não me pagou, o juiz vai determinar que ele seja meu escravo, até eu achar que ele trabalhou o suficiente para pagar. Entendeu? Então, significa, liberdade financeira significa ausência de dívidas. Quem está devendo não é livre. Não é livre. Porque, na verdade, ele está escravo. Então nós temos 70 milhões de brasileiros escravos dos bancos, escravos da Casa Bahia, escravos de financeira. É um país de escravos. E essa escravidão foi estimulada pela presidente Dilma, que falou: façam empréstimos consignados. Façam empréstimos consignados. Chega lá na boca do caixa e tira lá o dinheiro e vai passear, vai comprar um tênis de grife, e você não percebe que você está escravo. Então a Bíblia ensina que o servo de Deus, o filho de Deus, o seguidor de Deus, ele não vai fazer isso aí. Não vai fazer. Uma vez tinha uma pessoa com raiva de mim, queria falar mal de mim. E uma das coisas que ele falou, mentirosamente, é que eu estava cheio de dívidas porque eu tinha construído uma casa nova. Não é verdade. Não era verdade. Eu não era escravo porque eu não devia nada. Todo o material e todos os trabalhadores, o arquiteto, todos eram pagos à vista. Porque nós só nos metemos a fazer uma casa depois de muitos anos. E Iracema sempre me impressionava: a gente não tem casa, a gente paga aluguel, a gente não tem casa. Ela sempre me impressionava. Falei: um dia que a gente tiver recurso, a gente vai fazer, sem ficar endividado com ninguém. E foi isso que aconteceu. Pois bem, liberdade financeira, ausência de dívida. Se você deve, você é escravo. Escravo daquele a quem você deve. Escravo do Banco do Brasil, escravo da Casa Bahia, escravo do Banespa, não existe mais, né? Santander, e você é escravo. Uma vez veio um homem aqui que ele ia ser morto pelos agiotas. Ele devia aos agiotas. Tinha uma dívida com os agiotas. E nós tivemos que pagar o agiota para ele não ser morto. Ele seria morto. Um homem que tinha esposa e filhos.
E lá no Rio de Janeiro fizeram a mesma coisa. Um homem que tudo que ele ganhava ficava com a agiota. No fim do mês ele recebia o salário e vinha para casa sem um centavo no bolso, porque era tudo para pagar a agiota. A igreja, eu falo um grupo, né, de pessoas ousadas, corajosas. Reunimos um grupo, arrumamos um dinheiro para ele pagar o agiota. Pagamos o agiota para ele poder trazer o dinheirinho para casa, porque a família dele não tinha comida, porque ele deixava tudo com a agiota. É escravo. Era um escravo. A igreja o libertou, pagando os agiotas que ele devia. Pois bem, então primeiro, significa ausência de dívidas. Segundo, significa ausência de transações ilícitas. A pessoa que faz transações ilícitas não é livre financeiramente, porque ele faz transações que não são legais. Eu não sei quais são as transações ilegais que alguém pode praticar, mas sei que as pessoas fazem coisas que não são legais e as consequências vêm. Então, toda transação que nós fizermos, nós precisamos saber, é lícita? É legal? É aprovada por Deus? Porque às vezes pessoas fazem jogadas, manobras, que Deus não aprova. Que Deus não aprova. Terceiro, significa ausência de preocupação excessiva por falta de dinheiro. Quer dizer, há pessoas que entram em desespero porque faltou o dinheiro, por exemplo. É interessante. Um jovem convence a avó para fazer um empréstimo consignado para ele comprar uma moto. A avó concorda. Ele faz um empréstimo consignado para ele comprar uma moto. Com esse empréstimo, ele vai pagando as mensalidades da moto. A avó dele cai doente. Precisa comprar remédio. Mas o que ela recebe é um pouquinho assim, porque sai tudo no empréstimo consignado. Certo? Então, ao desespero. Quer dizer, a vovó tem uma pensão suficiente para ela comprar seu remedinho. Mas agora ela não tem mais porque fez um empréstimo consignado para o neto comprar uma moto. Aí é o desespero. Aí é o desespero. Sabe por que eu estou falando isso? Porque várias vezes uma pessoa veio para mim, uma idosa, que tem uma pensão, mas não pode comprar remédio porque ela fez empréstimo consignado para o filho comprar uma moto. Isso não é liberdade. Eu não sou livre para comprar meu remédio, apesar de ter a pensão que o meu marido ou a minha esposa me deixou. Irmãos, eu vejo isso todo dia. A doença da qual eu cuidei, muitas vezes, tinha muito a ver com essas perturbações financeiras. Muito. E as pessoas abriram seus corações no consultório médico, precisando de tomar um calmante para dormir, porque está cheio de dívida. Outro dia mesmo o senhor me falou, estou devendo 30 mil porque eu me ajuntei com uma mulher e nós fizemos isso, fizemos aquilo, agora ela não quer saber mais de mim, sumiu, deixou comigo a dívida de 30 mil reais e está em desespero. Então, liberdade financeira é não ficar desesperado. Esse que não fica desesperado, esse é livre. Agora, aquele que não pode dormir porque não pagou as dívidas, esse não é livre. E o quarto significa a possibilidade de dar. A possibilidade de dar. A pessoa que é livre financeiramente, uma vez ou outra ela pode dar alguma coisa. Pode dar. Eu sempre digo, o pobre também pode dar. Ele deve, porque se ele nunca pode dar, ele não é livre. Porque ele nunca tem condição de dar nada para ninguém. A liberdade financeira significa que eu estou vivendo as minhas finanças de tal forma que num dado momento um sofredor pode receber uma ajuda minha.
Então são essas três características. Essas três características. Um professor de psiquiatria de Paris, ele deu um curso, eu não me esqueço, ele deu um curso de uma semana, e eu assisti esse simpósio, esse curso de uma semana. Não me lembro de muita coisa que ele falou, mas ele falou uma coisa que é puramente bíblico, evangélico. Ele falou que o ser humano ajustado sabe lidar com os intervalos. E ele falou assim: a vida é, um dia você tem uma possibilidade, outro dia você tem outra. Ele falou mais ou menos o que está na Bíblia: tempo de rir, tempo de chorar, tempo de achar, tempo de perder. Então a teoria dele é que nós vivemos em intervalos. Nós vivemos em intervalos. Esse intervalo significa, ele falou, também significa que você recebe e dá. O ser humano bem resolvido, ele recebe e dá. Aí ele aconselhou uma coisa que eu falei, puxa, é isso aí. Ele falou que os pais devem ensinar as crianças pequenas a dar. Pega uma bala, pega um pirulito, coloca na mão do seu filho, e quando passar uma criança na rua, diz, vai lá e dá. Ele falou que isso ajusta o ser humano na vida. Eu falei, caramba, nós estamos certos. Ele falou que a vida de intervalos, você tem que saber receber e saber dar. Então, se o nosso filho, ele sempre recebe, ele não dá, vai crescer desajustado, porque o ajuste significa que você doa e você recebe, porque a vida é de intervalos. Então, quando a gente não ensina a criança que ela tem que receber e também dar, nós tiramos dessa criança o aprendizado da realidade da vida. A vida é assim. Intervalo. Tempo de rir, tempo de chorar. Tempo de ganhar, tempo de perder. Isso é uma coisa fundamental para a existência humana. Deixa eu prosseguir. O outro tópico é a liberdade financeira depende de um sistema adequado de valores. Quer dizer, quem não tem liberdade financeira é porque não pensa direito. Se enrolar financeiramente é falta de juízo, é falta de bom senso, é falta de sabedoria. Por exemplo, essa vovó que fez um empréstimo para o filho comprar, para o neto comprar uma moto, para sair zoando por aí, ela pensou mal, ela errou, ela não teve lucidez, ela não teve sabedoria, fez aquilo que não podia fazer. Problemas financeiros e outros problemas são consequência da falta de sabedoria. Então, a liberdade financeira depende de um sistema de valores. O que eu penso da vida, como eu vejo a vida, como eu entendo a vida. Primeiro princípio, tudo que possuímos procede de Deus. Jó disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Como é que um ricaço poderosíssimo vai enfrentar a vida de miséria? Ele vai enfrentar a vida de miséria depois de perder milhares de ovelhas, milhares de camelos, perder todos os filhos. Como é que ele vai enfrentar isso? Reconhecendo que, na verdade, aquelas ovelhas, aqueles camelos, aqueles palácios, aquelas joias, tudo aquilo procede de Deus. É de Deus. Então, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A gente não entra em desespero. Roubou o carro, roubaram o nosso carro. Nós tivemos vários carros roubados. 2 quando morávamos na Moca, e aqui 2 quando morávamos aqui, já morando aqui. Então,
Não foi Deus que deu aquele carro? Tudo bem, ele permitiu que o ladrão levasse, o ladrão leva. Agora, o ladrão vai se ver com ele, tem um juízo final, vai ser julgado. Agora, eu não vou ficar desesperado. Certo? Então, eu vou dizer como Jó: o Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Não vamos ficar em desespero. Então, a pessoa tem essa sabedoria, reconhecer que tudo vem de Deus. Segundo, você está seguindo a folha, né? A liberdade financeira depende de viver com sabedoria. Aí há 3 itens. Primeiro, não se desesperar por falta de dinheiro. Mantenha calma, mantenha tranquilidade. As finanças estão lá embaixo, você mantém a sua serenidade. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Entrega os seus bens e as suas dívidas. Entrega a sua fartura, a sua abundância e a sua miséria. Né? Então, não desesperar. Segundo, não tentar comprar coisas que não estão à venda. Amor, respeito e amizade. O Larry Coy disse que um dos problemas do ser humano é achar que com dinheiro se compra certas coisas que nós precisamos, mas não estão à venda. Por exemplo, o respeito. O respeito de uma pessoa não está à venda. Ninguém compra o respeito do outro. O amor. Não tem como comprar o amor. A salvação. Não tem como comprar. Então é um erro achar que se você tem dinheiro você compra tudo. Então, aqui se diz que não querer comprar coisas que não estão à venda. Não querer comprar coisas que não estão à venda. Amizade não se vende. Né? Tem um filme famoso que fala sobre isso, né? A felicidade não se compra. Não se compra. Não tem como, porque não estão à venda, não está à venda. O amor, a felicidade, o respeito, a simpatia, o perdão, a alegria, isso não está à venda. Talvez as coisas mais importantes da vida não estão à venda. Então, preste atenção que algumas coisas vão ser adquiridas, mas não estão à venda. E não excluir Deus da vida financeira. É o terceiro item. Bom, em terceiro lugar, entregar os dízimos como princípio de disciplina. A entrega dos dízimos tem dois significados importantes. Primeiro, alegria. O ser humano ele foi criado para ter alegria em contribuir, em dar. E segundo é que o dízimo nos motiva à luta, nos motiva a trabalhar. Porque eu trabalho para mim e para o meu Deus, eu tenho um sócio. Então quando eu trabalho, eu lembro, penso em mim e no meu sócio, a quem eu amo. A quem eu amo. Os dízimos, as pessoas às vezes falam assim, eu vou dar o dízimo. E essa expressão não é correta, a gente não dá, porque não é nosso, a gente entrega porque é dele. Do que eu ganho, 10% é do Senhor. E é meu dever entregar, porque não é meu. Se eu não entrego o dízimo, apropriação indébita. Porque eu estou me apropriando de algo que não é meu. Eu tenho que entregar a ele. Não é dar, que o que é meu eu dou. Agora o que é seu eu entrego. Diferente. Agora, a entrega dos dízimos dá alegria. O momento da entrega dos dízimos deve ser um momento de alegria, com prazer, com satisfação. Entregamos. A gente ensinava as criancinhas: eis a coletinha para o bom Jesus, ele é o pão da vida e do mundo a luz. E a criancinha alegre, feliz, vem e entrega. Mas é um momento de alegria. Faça os seus filhos entregarem a oferta. Agora, tem um problema, que é o problema da pobreza. Lá no Rio de Janeiro, numa igreja batista, um irmão, preocupado com os crentes pobres, fez uma proposta na assembleia da igreja.
A proposta dele era que os membros da igreja que ganhassem salário mínimo fossem liberados de entregar os dízimos. Porque já ganham tão pouquinho, né? Então eles liberados de entregar os dízimos. E aqueles que ganhavam mais entregariam os dízimos. Sabe o que aconteceu? Os irmãos que ganhavam salário mínimo ficaram muito ofendidos. Ficaram muito ofendidos. Vai dispensar o meu dízimo porque eu ganho menos do que ele? Ele é um advogado, ganha não sei quantos mil, eu ganho esse pouquinho. Vou ser privado da alegria de entregar os meus 10%. Nos Estados Unidos aconteceu isso com um menino chamado Colgate. Sabe que Colgate é um império de riqueza. E começou com um garoto que era engraxate, que era Colgate. Lá aconteceu a mesma coisa. Quiseram liberar os meninos que ganhavam dinheiro engraxando sapato, de pegar aqueles meninos, liberar de entregar os dízimos. E Colgate falou, não, eu vou entregar o meu. O diácono tem que receber o meu dízimo. Então ele engraxava sapato, contava as moedinhas, no fim do mês separava o 10º e entregava. Ele era pequeno, ele achava que ele não estava sozinho no mundo. Eu tenho um sócio. Eu tenho um sócio. E durante toda a vida dele, ele trabalhou com sociedade com Deus. E ele disse, eu dou para o meu sócio da minha empresa o que é dele. Depois ele dava 10%, depois dava 20%, depois dava 30%. No final da vida dele, ele dava 90% do lucro da sua empresa e ficava com 10%. Ele falou, o meu sócio me ajuda tanto, ele me faz ficar tão rico, que eu vou dar mais para ele. E assim a história diz que Colgate, no final, estava rico, é claro. Ele ficou muito rico, criou um império. E ele dizia que o sócio dele merecia mais do que 10%. Então, a liberdade financeira significa isso, entregar o que é de Deus. 4. Gastar para suprir prioritariamente necessidades básicas. Paulo disse, tendo, porém, sustento, e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Paulo diz assim, se eu não estiver com fome e não estiver nu, ótimo. É isso. É isso que ele dizia. Paulo dizia isso. Porque Paulo não tinha renda, ele não trabalhava, ele era fazedor de tendas. Em situações quando ele não tinha, ele ia lá e fazia tendas e vendia. Mas do contrário, ele era pregador. E ele dizia, se eu tenho comida, se eu não estou com fome, não estou pelado, estou nu, estou feliz. Agora nós queremos mais e mais e mais e mais e mais. Então a liberdade financeira significa que nós vamos gastar com aquilo que é da sobrevivência. O que sobrou é lucro, é vantagem. Aliás, os mestres judeus diziam o seguinte, que o dever do pai, o dever de um pai, o pai que cumpria a sua obrigação, era não deixar o filho nu, sem roupa, ou sem comida, ou sem moradia. Se o filho tem comida, roupa e moradia, o pai é perfeito. O pai não pode ser acusado. Agora, e uma viagem à Disney? Aí já é sobra. Não é dever do pai levar o filho. Não é dever do pai comprar um tênis de marca, não. O dever do pai é que seu filho tenha sustento, tenha onde morar e tenha roupa. As outras coisas são que Deus acrescenta. Graças a Deus que há ricos no mundo que têm muito mais do que precisam. Mas o principal são as coisas básicas para a sobrevivência. Aqui eu coloquei distinguir entre necessidades e desejos. Então assim, eu preciso de
tênis. O jovem precisa de um tênis. Existe um tênis que custa R$180. Existe um tênis que custa R$750. Eu preciso de um tênis. A minha necessidade é de um tênis. Mas eu desejo um de marca. Aí eu vou agir não pela minha necessidade, mas pelo que eu desejo. É o desejo. E aqui se diz que temos que distinguir, isso é necessário, isso é desejado. Aí nós vamos ver que muitos dos nossos problemas são em busca de coisas que nós não precisamos. Nós não precisamos. O que desejamos é uma coisa. O que desejamos é outra coisa. Então, isso é necessário. Isso é desejo. Isso é necessário, isso é desejo. Então, distinguir o que é preciso e o que não é preciso. Quinto, ter flexibilidade para se ajustar a ganhos ou perdas inesperadas. O apóstolo Paulo diz, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo, ele passou fome, passou necessidade. Mas a força não vem do dinheiro, vem de Deus. É a nossa relação com Deus que nos faz fortes. Não é o dinheiro que a gente tem no banco. Muita gente tem dinheiro no banco e se mata. Se suicida. Pois bem, vamos prosseguir com mais presteza. O item 8 diz, procurar aumentar os recursos que Deus dá, como, por exemplo, buscando capacitação profissional. Então, as finanças melhoram à medida que nós buscamos aumentar o que Deus nos dá. Eu tenho uma paciente, ela sempre fala dos seus problemas financeiros. E ela diz, trabalho há 12 anos numa empresa. O meu salário é pequeno. Mas sabe, eu não tenho faculdade. Os colegas dela, que fazem o mesmo que ela faz, que têm um diploma de faculdade, ganham mais do que ela. Ela diz, eu ganho só isso porque eu não tenho diploma. Quem tem diploma faz o mesmo trabalho meu e ganha mais. Então, a pessoa tem que procurar se esforçar para conseguir recursos para aumentar. Então, eu estou trabalhando, eu faço isso. Eu vou estudar, vou fazer uma capacitação, vou fazer um curso profissionalizante e me preparar para que eu possa ter mais. Deus aprova isso. Que você batalha, que você luta, né, para ganhar isso. 7. Investir sabiamente. Aqui é a história dos talentos. Jesus contou a parábola dos talentos, que um homem poderoso chamou os seus 3 servos e deu dinheiro para eles. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, a outro deu 1 talento. Quando ele voltou da viagem, o que tinha recebido 5 talentos, veio e falou, Senhor, o Senhor me deu 5 talentos, eu investi, tem aqui 10 talentos. E o Senhor falou, está bom, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O gozo do Senhor era uma festa de promoção, para valorizar os melhores trabalhadores, os bons. Então havia uma equipe de elite.
elite de pessoas, de colaboradores. E esse passou na prova para saltar para a elite. É o gozo do teu Senhor. Entra no gozo do teu Senhor. O gozo do Senhor é uma festa que o Senhor dava com alegria para valorizar aqueles que se fizeram bem, que agiram bem, e agora eles mudam de status. Agora ele não é mais um trabalhador braçal, ele é um secretário das finanças. O outro que ganhou 2 talentos, ele veio e falou: Senhor, o Senhor me deu 2 talentos, eu granjeei, tem mais 2 aqui. E o Senhor, legal. Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Você vai ser homenageado na festa, o gozo do Senhor. Vou fazer aquela festa para valorizar todo mundo que evoluiu. Aí vem o outro que ganhou só 1 talento. Ele disse: Senhor, eu ganhei só 1 talento, eu sei que isso não faz diferença para o Senhor é poderoso, tanto faz um talento ou 2, não faz diferença para o Senhor. E o Senhor então falou o que está escrito aqui, né? Ele diz: servo negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Jesus contou essa parábola para mostrar que a gente tem que aumentar o que Deus dá. Ele não aumentou, ele ficou com 1 só. O tempo todo. Esse Senhor demorou muito. E ele enterrou. Recebi o meu com juros. E o que aconteceu com esse? Ele foi expulso da empresa. Ele disse: lançai-o fora, nas trevas. Porque o ambiente dessa empresa era um ambiente de festa, um ambiente de luz, de festa. E esse foi tirado. Lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. É grave não multiplicar o que Deus nos dá. Traz duras consequências. Os outros vão para a festa e ele é lançado fora. Fala que ali haverá choro e ranger de dente. Ranger de dente é raiva. E choro é culpa. Choro é depressão. Choro e raiva para aquele que não progride. Isso é. Cultivar a generosidade. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão a vós. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Fundamental a generosidade. Que a generosidade ela faz a gente aprimorar recursos. Então a generosidade nos habilita, nos capacita a lidar com os bens. Aquele que é generoso é aquele que adquiriu um saber, adquiriu um conhecimento, uma sabedoria importante para lidar com os bens. A generosidade é um sinal de evolução. Evolui aquele que é generoso. E evoluindo vai ficar melhor a sua vida. Vai ter mais. O generoso evolui, evoluindo vai ter mais. Por quê? Todos os princípios da Bíblia, eles são para fazer o bem para a gente. Não é para fazer o mal. É para fazer o bem. O item 9 diz: evitar dívidas. A Bíblia, a Bíblia é muito severa com relação a dívidas. Muito severa. A ninguém devais coisa alguma.
A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Mais adiante, o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Eu já expliquei, não preciso explicar mais, né? O que a gente tem que dever é o amor. Eu não posso pegar um dinheiro com o irmão Wesley e ficar devendo. Eu não posso ficar devendo. Agora, o amor eu vou dever porque não tem como pagar. O preço do amor é incalculável. Então, o amor eu não pago. Eu vou sempre dever para você. Eu vou sempre te dever, porque eu nunca vou amar você da maneira como Deus manda amar, porque eu não posso. Eu sou incompetente para o amor. Então, nessa incompetência, eu vou falhar. Então, o amor eu vou ficar devendo sempre. Mas, o casaco que eu peguei emprestado, eu tenho que devolver. Foi emprestado. E isso é fundamental. O item 10. Cultivar resistência às compras. Existe um transtorno mental chamado poliomania. Polio é mercado. Poliomania, mania de mercado, mania de compra. Há pessoas que só estão bem quando estão comprando alguma coisa. Isso é doença. Ah, eu preciso comprar alguma coisa. Mas você precisa... Não preciso de nada, mas eu preciso comprar. Isso é doença. Uma moça que nem tinha emprego, ela tinha 15 pares de sapato. Vai, quantos pés você tem? 15 pares de sapato. E viver na dívida. Então essa é a chamada poliomania. Mania de mercado. Tem gente que só está feliz quando está no shopping comprando alguma coisa. As propagandas da televisão são um encanto. Mais isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Esse é o mundo capitalista que induz isso. Mas o cristão não vai cair nessa. Nós cristãos não vamos entrar nessa. De sermos poliomaníacos. Querer comprar sem necessidade. Muita coisa que você comprou está lá na sua casa, você não usou. É ou não é verdade? É verdade. Havia uma pessoa na minha família, já faleceu, ele comprou uma máquina de lavar roupa. Uma máquina de lavar roupa. Nunca instalou a máquina ficou lá há anos, apodreceu e nunca foi usada. Mas ele comprou. Ele compra uma coisinha, uma besteirinha, um mimozinho, um bibelô, compra as coisas que... Mas é a mania de comprar. Então, a compra deve ser feita sob oração. Devemos orar primeiro. Senhor, estou com desejo de comprar. O que o Senhor me fala? Pergunte a Deus. E você vai ver que você não precisa de comprar aquilo. Aquilo é uma importância que você pode investir, pode botar na poupança, né? Aqui esse é muito simples, não emprestar para coisas supérfluas, mas dar para suprir necessidades. Então, aqui é o seguinte, a Bíblia não proíbe de emprestar. Mas aquele que empresta tem que emprestar com critério. Por exemplo, eu tenho um colega que arranjou um emprego. Eu tenho 22 anos. Estou trabalhando. Tem um colega que arranjou um emprego. Ele precisa de uma roupa para trabalhar porque é um escritório. Eu posso emprestar para ele, porque ele vai trabalhar, é para ele trabalhar. Mas se ele quer um dinheiro emprestado para ser padrinho de casamento do primo dele, para comprar um terno para ser padrinho de casamento do primo dele, que vai usar o terno só uma vez, aí eu dou dinheiro, ele compra um terno, ele fica me devendo, eu fico no prejuízo,
ele usa o terno, vai para o casamento, aparece lá no casamento, e depois ele não me paga o terno e não usa mais o terno. 12. Cuidar quanto ao ser fiador. De certo, a Bíblia diz, de certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho. Mas o que evita a fiança, fica seguro. E é interessante que no livro de Provérbios tem várias passagens que proíbem você ser fiador. Porque quando nós somos fiador, nós assumimos a dívida do outro, nós somos devedores, e o devedor é escravo. Eu fico escravo da vida, da dívida do outro, porque eu fui fiador dele. O fiador assume a dívida do outro. Aí, o escravo não é ele, o escravo sou eu que sou o fiador. Entendeu? Esse é o problema. Então tem várias passagens. O último item, última recomendação. Procurar a ajuda de um conselheiro quando estiver em desorganização financeira. Se as suas finanças estão confusas, peça alguém que possa ajudar. Eu tinha uma paciente, era uma mulher separada do marido, eu não me lembro se era, acho que era separada ou era viúva, tinha 2 filhos. Ela trabalhava numa empresa pequena, e ela tinha uma relação de respeito, uma relação de trabalho com o patrão, aquela empresa pequena. E ela estava sempre pedindo vale. O vale é um dinheiro adiantado do salário. E ela estava sempre pedindo vale. É sinal de desorganização ou de crise. E ela estava sempre pedindo vale. Um dia ele chamou essa senhora e falou: olha, eu não posso ficar te dando vale. Eu vou te ajudar a organizar suas finanças. Aí ele chamou ela e fez uma planilha de ganho e gasto. A irmã Bernadette tem uma cópia de uma planilha dessa que você pode depois consultar. Você tem total de entradas, total de saídas. Não pode haver mais saída do que entrada. Eu não posso gastar R$120 se eu ganho só 100. Não posso. Então ele verificou que a organização financeira dela era toda bagunçada. E ele falou para ela: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou ficar com o seu dinheiro. Vamos fazer uma planilha de gasto e eu vou administrar os seus gastos. Então ele ia liberando o dinheiro para ela. Segunda-feira tem que comprar o gás. Ela falava, ele liberava. Que é para você comprar o gás na segunda-feira. E assim, tem que comprar um tênis para o Juquinha. Aí, deixa para outra semana, você compra na outra semana. Mas está rasgado, não tem problema, ele vai na escola com o tênis rasgado. Aí comprava na outra semana, dava mais uma semana. Certo? Aí um dia, ela contando para mim, ela chegou para ele e falou: fulano, eu preciso de um dinheiro aí. Porque o amiguinho do meu filho está fazendo aniversário. E o meu filho quer dar um presente para ele. Presta atenção. Aí o homem pegou a planilha. Despesa para isso, despesa para isso, despesa para isso. Aqui não tem verba para comprar presente para o amiguinho do seu filho. Não vou te dar, não está previsto. Não está previsto. Mas é o amiguinho do meu filho, você compra. Não compra. Você vai comprar só o que está na planilha. Outra vez ela recebeu um amigo, queria levar os amigos, um casal amigo, para ir comer uma pizza, ele fez a mesma coisa. Ela pediu dinheiro para levar os amigos para comer uma pizza. Ele falou: aqui não tem verba para pizza. Na sua situação não pode levar ninguém para comer pizza. E era assim. Foi assim que ela foi disciplinada. Demora, isso é difícil.
A educação financeira é uma das mais difíceis que tem. Mas ela foi educada e ela dava graças a Deus. Chegou um tempo, passado um ano, 2 anos, ela aprendeu. Aí ele liberou o salário dela. Porque antes não. Todo o dinheiro que ela precisava, ela tinha que ir a ele, e ele tinha lá o dinheiro dela. Ele administrava tudo. Porque a pessoa, se tiver um dinheiro, vai gastar. Peraí, uma pessoa que está enrolada financeiramente, vai ter que comprar presentinho para o amiguinho? Não vai comprar. Porque não pode. Não tem. Está aqui, na planilha não tem. Não tem dinheiro para levar amigos para comer pizza, você não vai levar. Não, esse dinheiro eu não libero. E assim depois ela deu graças a Deus pela pressão dura. Aqui minha última observação é essa. Se você não consegue arrumar suas finanças, está sempre com dívida aqui, dívida ali, procure um conselheiro. Aqui na igreja nós temos pessoas que podem fazer isso. Podem ajudar você a fazer uma planilha, um orçamento e ajudar você a administrar. Muita gente não precisa disso. Já tem na cabeça o seu plano. Eu já sei o que eu posso gastar, o que eu não posso. Sei quanto que eu tenho e quanto que eu não tenho. Mas tem gente que tem escrito no papel, tem que olhar lá, para ver o que pode gastar e o que não pode gastar. Bom, Deus é muito bondoso, é muito generoso, mas Ele quer que a gente seja sábio. E os dias maus da dívida precisam ser disciplinados. Vamos evitar dias maus de dívida, de sufoco financeiro. Se os irmãos quiserem conversar depois, podem conversar. Eu quero sugerir, tomando liberdade, que o irmão Edivaldo, muito apto para orientar nessa área, e excelente irmão Ricardo. São pessoas que têm orientação. Aliás, eu quero pedir, meu irmão Edivaldo, pedir ao irmão, para preparar uma palavra de 10 a 15 minutos sobre como não cair no golpe. Esses golpes que fazem nos bancos. Ontem foi sábado, a senhora estava lá no meu consultório chorando. Ela caiu num golpe. Ela transferiu da conta dela 15 mil para a conta do golpista. E não sabia que estava fazendo aquilo. Ela caiu num golpe de tal maneira que ela fez tudo o que ele mandou e quando ela foi ver, tinha transferido. Então, é bom saber como se livrar dessas coisas. Eu queria agradecer aos irmãos essa atenção. Foi um pouco demorado, mas algumas coisas precisam ser ditas com seriedade. E quero dizer aos irmãos o seguinte: geralmente, os preletores que falam sobre finanças, eles são muito mais severos do que eu. Eles são duros, muito duros, né? Usam palavras pesadas. Você é burro, como é que você ganha 1.000 e vai gastar 2.000? Isso é burrice. Eu não fiz isso, não falo. Minha querida irmã, com a palavra, Deus abençoe vocês e ajude a vencer os maus dias.